Amados, eu quero ministrar uma palavra ao coração da igreja, à igreja. E o tema da minha mensagem hoje é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. É sobre isso que eu quero conversar com você, sobre o poder do evangelho de Jesus Cristo. Abra por gentileza a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, você que trouxe a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Dois versículos bastante clássicos quando se fala do evangelho, um texto conhecido. Mas eu quero meditar com você um pouco mais a respeito deste texto com a igreja. Vamos ler o texto, diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, aleluia. Amados, quando a gente lê esse texto, quando a gente lê um texto tremendo como esse, que fala sobre a fé de Paulo, o entendimento de Paulo a respeito do evangelho, do poder que o evangelho representa, o poder que o evangelho tem, nós temos que entender que este texto está escrito, foi uma carta escrita a uma igreja chamada a igreja de Roma, uma carta escrita aos irmãos romanos daquela época. Havia uma igreja em Roma e Paulo está escrevendo uma carta para essa igreja. E nessa carta, ele no primeiro capítulo, ou na época não tinha capítulo, né? Mas no início da carta, já na saudação da carta, no início da carta, ele começa a dizer para essa igreja, né? Para essa igreja de Roma: eu não me envergonho do evangelho. Por que essa palavra, essa afirmação é tão significante? Porque nós temos que entender que a igreja de Roma era uma igreja perseguida, e talvez a igreja mais perseguida. Era uma igreja que tinha uma perseguição horrível, tinha uma perseguição terrível contra ela, e isso fazia com que a igreja estivesse escondida, uma igreja que se reunia de uma forma escondida, se reunia em catacumbas, se reunia em lugares ocultos. Eles não tinham a liberdade para cultuar o Senhor que eu e você temos. Eles corriam inclusive o risco da própria vida, e você conhece a história, principalmente quando se refere ao Coliseu em Roma. Muitos cristãos morreram no Coliseu de Roma, muitos cristãos foram assassinados barbaramente. E é nesse contexto que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que tinha medo, que estava escondida, que cultuava escondida. E Paulo chega e diz uma palavra como essa: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque é poder para a salvação. Amados, é para essa igreja que ele está escrevendo. Escrever esse texto para nós que cremos, que temos a liberdade, é uma coisa, mas você dizer para uma igreja cativa, uma igreja aprisionada, uma igreja escondida, amados, é outro contexto, é uma outra situação. E ele está dizendo: ei igreja, ei você que está na catacumba, você que está escondido, você que está lá, olhando com medo de qualquer barulho ao redor, eu quero dizer algo para vocês: eu não me envergonho. E por que ele está dizendo que eu não me envergonho? Qual seria o objetivo de Paulo ao escrever para esta igreja: eu não me envergonho do evangelho? A não ser que Paulo está dizendo para essa igreja: ei igreja, não tenha mais vergonha. Ei igreja, não fique escondida. Ei igreja, não tenha vergonha daquilo que está na sua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo, não se esconda. E não esconda aquilo que eu tenho colocado na sua vida, porque aquilo que eu tenho colocado na sua vida é poder de Deus para a mudança, para a transformação. Ei igreja, você percebe isso? Se o povo obedecer literalmente o que Paulo diz, eles morreriam. Se eles obedecessem literalmente o que Paulo estava escrevendo, eles colocariam em risco a sua própria vida, a vida da sua família, a continuidade da sua própria vida, da sua existência. Mas Paulo está dizendo: eu não tenho medo disso, eu não tenho vergonha disso. E eu quero dizer algo para você, igreja: não tenha mais vergonha. Aliás, igreja, manifesta-te. Igreja, acorde. Igreja, faça aquilo pela qual nós estamos aqui e pelo qual nós recebemos o poder do Espírito Santo. Sejam testemunhas. Oh, você falar aleluia é algo
Maravilhoso, mas imaginou lá naquela igreja clandestina? Aleluia, aleluia. Mas eu posso querer que no meio daquelas catacumbas, no meio daquelas igrejas escondidas, o Espírito Santo entrou naquele lugar. E amados, eu creio que essa carta, quando chegou em Roma, ela começou a trazer transformação naquela igreja. E o resultado que hoje nós vemos, e aconteceu com Roma, eu creio que essa carta tem muita responsabilidade nisso. Então, amados, eu vejo que é uma igreja que estava escondida, e agora Paulo está trazendo uma palavra de libertação, dizendo para a igreja, não se esconda mais, não fique cativa, não se esconda mais. Aleluia. O primeiro ponto foi esse. O meu segundo ponto que eu quero colocar para você, o segundo ponto que eu quero colocar é cativos no manto chamado vergonha. O texto diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra vergonha significa algo escuso, algo sujo, algo ilícito, algo que não é algo que a gente não pode mostrar, é algo que não é digno de ser mostrado, por ser sujo, por ser escuso, por ser vergonhoso, algo ruim, algo mau, algo que não se tem muito crédito. Vergonha, a palavra, quando a gente fala a vergonha é isso. A vergonha é isso. E o texto diz assim, Paulo diz assim: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. O que significa envergonhar-se? Mais ou menos no grego, envergonhar-se dá a ideia de que você coloca um manto. Por exemplo, essa televisão, faz de conta que essa televisão é algo escuso, é algo sujo, é algo que você não quer mostrar. Envergonhar é fazer isso aqui, ó. Você cobrir, para que ninguém veja, para que ninguém perceba, para que ninguém veja o que tem debaixo. Envergonhar-se é você achar que aquilo que você tem não é bom, aquilo que você tem não é digno, aquilo que você tem não presta, e aquilo que você tem você quer esconder-se. E aqui então o que significa? Você é mais ou menos isso. Eu estou com vergonha, então eu me envergonho, eu me escondo. Envergonhar-se é ocultar-se, envergonhar-se é ficar oculto, é esconder-se. E Paulo está dizendo o seguinte: Paulo, imagino que quando Paulo escreveu essa carta, mais ou menos essa cena, a igreja lendo essa carta estava assim. A igreja estava lendo essa carta com vergonha, escondido nas catacumbas, escondido de todas as formas, tentando disfarçar tudo aquilo que eles criam. E Paulo está dizendo: ei, o que vocês estão escondendo? Vocês estão escondendo o quê? Vocês não mataram, vocês não roubaram, vocês não estão mentindo, vocês não estão fazendo nada ilícito, pelo contrário. Vocês possuem a salvação, o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês receberam o poder do Espírito Santo, vocês têm a maior mensagem de todas, e por que estão escondidos? O que você faz aí? Por que você está envergonhado, como se você tivesse culpa? Por que você está envergonhado, como se você se mostrar, você vai ser ridicularizado, vai ser perseguido, e você está escondido? Amados, nós vemos as pessoas ocultas, escondidas. Existe algo chamado ética profissional. Muitas vezes a pessoa, por ética, eu não posso falar tão diretamente, eu não posso falar tão claramente, eu não posso falar então eu tenho que de uma certa forma mascarar um pouquinho, eu tenho que de uma certa forma mascarar um pouquinho aquilo que eu creio, aquilo que Deus me deu para salvar vidas. E Deus está dizendo, e Paulo está dizendo: ei, igreja, Roma é ruim? É.
Roma é perigosa? É. Os governantes de Roma são perigosos? São. Mas eu quero dizer algo para vocês. Aquilo que está na vida de vocês é a solução para toda Roma, para todo o Império Romano, todas as pessoas, toda a necessidade que existe em Roma e no Império Romano, eu coloquei na vida de vocês. Aleluia! Então não envergonhe-se, não esteja oculto, não esteja escondido, não esteja envergonhado. Ou seja, mostre-se, revele-se. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha medo, não permita que nada cubra você. Não permita que a timidez cubra você, que a timidez seja o manto, que a ética profissional seja o manto. Meu irmão, minha irmã, fale da palavra de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você testemunhasse do Evangelho. E o diabo tenta colocar mantos, o diabo tenta colocar manto na sua vida e se cobrir. Cubra-se, cubra isso, cubra aquilo. Muitas pessoas vão comer no restaurante e faz uma oraçãozinha, nem fecha o olho para ninguém ver que está orando. Ore no restaurante. Deus, obrigado por esse alimento. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu uma alimentação. Obrigado. E os colegas, os vizinhos de mesa vão olhar. O que é isso? O que é isso? Ah, são pessoas gratas. São pessoas que possuem algo diferente. Vergonha de orar? Eu vou disfarçar. Vou disfarçar porque senão as pessoas vão pensar que eu sou crente. Ah, não, mas ele parece esse escândalo, meio... Meu irmão, não podemos nos esconder. E eu quero dizer para essa igreja, chega de esconderijo, chega de ficar escondido. É hora de nós nos manifestarmos lá fora. É hora de nós nos manifestarmos lá fora. Por isso eu declaro, o mês de junho será o maior mês de colheita dessa igreja. No mês de junho será o mês de uma grande colheita de vidas. Aleluia! 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 O evangelho é o seguinte, se você não se vestir assim, você não vai ganhar aqueles. Se você não fizer assim, você não vai ganhar aquelas. Se você não ter esse tipo de conversa, você não ganha aqueles. Meu irmão, que evangelho que você crê? Vocês acham que o evangelho precisa de muleta? Vocês acham que para ganhar os doidos eu tenho que me vestir de doido? Para ganhar os malucos eu tenho que me vestir de maluco? Não! O evangelho é poderoso para salvar todo ser humano. Qualquer ser humano, em qualquer época da história da humanidade, o evangelho é poderoso. Paulo está dizendo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você crê como Paulo crê, amados, não importa como você fala, do jeito que você fala, o importante é que o que você fizer, vai acontecer salvação. A palavra de Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Conhece esse texto, não? Eu não divido a minha glória com ninguém. Deus, o evangelho não vai dividir a glória com a estratégia. O evangelho não vai dividir a glória com a estratégia. O evangelho não precisa de estratégias. O evangelho é autossuficiente. Será que alguém concorda comigo, pelo amor de Deus? Ele é autossuficiente. Porque vamos correr o risco de que esse povão todo aceitou Jesus, porque a gente fez assim, porque a gente fez assado, porque a gente se pintou de um jeito, porque a gente se vestiu de outro. Não! O evangelho salva porque salva. O evangelho salva porque são as boas notícias do reino de Deus. Aleluia ou não? Aleluia. Eu creio nesse evangelho. Eu creio que esse mês será o mês. Eu creio. Você que está nos ouvindo na internet, aquela igreja, aquele pastor, quero declarar, esse é o maior mês de evangelização na sua igreja. Aleluia.
E eu quero declarar, e não é só no mês de junho, não. Não é só no dia de evangelização global, não. É assim! Aleluia. Amados, não me envergonho. Eu não me envergonho. Você consegue imaginar a libertação que foi para essa igreja de Roma quando ouviu essas palavras? Saiam dessa posição de vergonha. Tire este manto, esse esconderijo. Saiam dessa timidez. Vocês têm algo no coração e nos lábios que irá mudar o mundo ao redor de vocês. Vocês, essa igreja, vai mudar a maior potência filosófica até então. Essa igreja vai mudar a maior potência ideológica até então. Essa igreja vai mudar, transformar a maior potência política de até então. Essa igreja vai mudar a maior potência bélica de até então. Essa igreja vai mudar a maior potência financeira. Sabe como nós vamos conquistar o mundo? Através do Evangelho. É através do Evangelho. O texto que o Verde leu aqui agora há pouco: ide e anunciai a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. É isso que salva. É isso que transforma o mundo ao nosso redor. E agora eu quero um terceiro ponto. Vocês estão aqui comigo ainda não? O que será que o Evangelho é? Uma notícia sobre o poder ou uma notícia poderosa? O texto diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Queridos, esse texto não diz que ele fala sobre o poder de Deus. Esse texto não diz que ele contém o poder de Deus. Mas esse texto afirma que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poderoso em si mesmo. Quantos querem unção para evangelizar? Não precisa. Pegadinha, né? Me pegaram. Esse pastor pegou. Queridos, você não precisa de poder para evangelizar, porque o evangelho que você prega já é poderoso. Deus me dá poder para evangelizar, me dá poder para evangelizar. E Deus já olha para você: o que você está falando, meu irmão? O que você está falando, filho? Eu já te dei poder ao colocar em você as minhas palavras. Não tem como associar poder ao que já tem poder. Não tem como colocar mais poder naquilo que já é poderoso. Por isso que Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus. Você já imaginou eu e você começarmos a pregar o Evangelho crendo nisso? Amados, o que é o Evangelho? O Evangelho é as boas notícias, boas novas, na tradução literal. O Evangelho é boas novas, boas notícias trazidas pelo reino de Deus. As boas notícias que temos a respeito de Jesus. As boas notícias que o Espírito Santo revela dia após dia. Os homens do retiro receberam boas notícias lá, não? Oh, glória! Vai ter o retiro de ministério profético, vai ter notícias novinhas, fresquinhas lá também. Aleluia! As boas notícias que o Espírito Santo revela dia após dia, culto após culto, devocional após devocional, retiro após retiro. Jesus Cristo, Ele é a própria boa notícia. Jesus é a boa notícia. Jesus em si é a boa nova. Jesus em si é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho. Logo, Jesus é o Evangelho que salva. Jesus é o próprio Evangelho. E por isso o Evangelho é poderoso, porque Jesus, Ele é a boa notícia. Jesus é Ele é a boa nova. E por isso o Evangelho é poderoso. Porque o Evangelho, ele noticia, ele é a própria manifestação de Jesus. Mas ao meu ver, o Evangelho é mais do que uma boa notícia, se entendermos apenas como uma boa informação. Amados, não confunda boa notícia, não leve a palavra boa notícia no sentido de boas informações. Eu e você, nós não temos que levar as pessoas informação. Eu e você não temos que falar do que Deus fez. Nós temos que manifestar o que Deus fez.
Nós temos que manifestar e não dizer, ó, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, eu sou a própria expressão de uma boa notícia. A boa notícia sou eu. A boa notícia sou eu. A boa notícia não é uma informação. A boa notícia não são conceitos. A boa notícia, ela é o poder de Deus. Por isso, queridos, como eu coloquei, o Evangelho não fala sobre o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Da forma como Paulo trata aqui, eu vejo que o Evangelho é mais do que informações. Ele é a própria verdade. Ele possui vida, possui poder. É uma notícia poderosa e não uma notícia sobre poder. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, conhecer aqui não é conhecer adquirindo informações. Queridos, não é assim no reino de Deus. O reino de Deus não traz informações. O reino de Deus não é uma ideologia. O reino de Deus não é uma filosofia. O reino de Deus é uma verdade. E quando eu e você tratamos o Evangelho como informação, nós entramos numa guerra de informações. Nós entramos numa guerra de verdades. Nós entramos numa discussão teológica. E eu e você não temos que perder tempo discutindo teologia. Nós temos que demonstração de Espírito e poder. Eu procurei ter convosco não com palavras de sublimidade, mas com palavras de Espírito e de poder. Aleluia. Queridos, quando eu e você evangelizamos, quando eu e você levamos a boa nova para as pessoas, amados, quando eu e você falamos do Evangelho, queridos, quando você está falando, quando você está ministrando, que seria a melhor expressão, quando você está não informando sobre o Evangelho, mas você está ministrando o Evangelho, de você está saindo poder. Lembra a mulher, o fluxo de sangue? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Essa mulher estava com uma doença e ela tentava tocar Jesus para ser curada. Ela cria que seria curada. E de repente essa mulher vai e toca no manto de Jesus. Jesus para e diz: de mim saiu poder. Eu quero dizer algo para você. Quando você ministra o Evangelho, vai sair de você poder. Enquanto você está ministrando o Evangelho, o poder está indo. O poder está tocando aquela pessoa. O poder está tocando aquela mente. O poder está tocando. O poder está libertando, o poder está convencendo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é a informação que convence, é o Espírito de Deus. Não é uma boa explicação que convence, não é uma boa resposta que convence, é espiritual. Não tente dar boas explicações, não entre em discussões teológicas com quem você está evangelizando. Libere poder. Libere o poder do Evangelho. Aleluia. Queridos, existe mais poder na tua vida que você imagina. E ele já está aí, 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 já está com você, já está aí o poder de Deus. Amados, lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Lembra? Os dois, Jesus morreu e de repente Jesus ressuscita. Algumas pessoas, algumas mulheres dizem que Jesus ressuscitou. E aí o que acontece? Os dois vão embora para casa, decepcionados. Preste atenção. Decepcionados e cheios de informação. Como assim, papi? Até dizem por aí que ele ressuscitou. Estão falando por aí que ele ressuscitou. Mas, como que é isso, ressuscitou? Chega dessa conversa. Seguimos esse homem tanto tempo. Eu imaginava que ele faria isso. Eu imaginava que ele faria isso. Seguia Jesus pela informação. Seguia Jesus pelo entendimento. E aí Jesus, como quem não quer nada, querendo tudo, Jesus chega do lado. E aí, tudo bem?
tudo bem, daí, certo? E aí, o que está acontecendo? A mitidez dos caras, pensa. Por acaso você é o único visitante em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos? O Jesus de Nazaré, ele morreu e agora está aí, ó. Estamos indo embora, desistimos. E aí Jesus, queridos irmãos, a Bíblia não diz que convinha que o Cristo padecesse, e que bababá, a Bíblia diz que eles vão andando, e Jesus vai falando da palavra, falando de tudo que ia acontecer com Cristo, em todas as escrituras, imagina a caminhada, todas as escrituras, e Jesus ia falando sobre a palavra de Deus, a respeito dele mesmo, e de repente Jesus chegou lá na porta da casa, Jesus, seguinte, estou indo embora, tá? Tchau, aí. Não vai não, fica aqui. Para onde você está indo? Continua conosco. E eu declaro sobre a sua vida, as pessoas não vão querer largar de você. As pessoas vão chegar para você e vão falar, ei, continue falando, está gostoso esse negócio, continue falando, tem algo acontecendo, vai, não pare. Aleluia! Aleluia! E de repente, e aí Jesus, então tá bom. Então vamos sentar, vamos fazer algo gostoso aqui? Vamos fazer. Vamos celebrar a ceia. Ele não diz isso, né, Jesus? Mas Jesus, acho que ele pede lá, me traz um vinho, me traz um pão. Né? E de repente, os discípulos de Emaús estão desse jeito. Envergonhados, escondidos. E a Bíblia diz que o coração deles foi se aquecendo pela palavra no caminhar com Jesus. E a Bíblia diz que a hora que Jesus partiu o pão, o manto caiu. E aí sim, eles entenderam. Ele é Jesus. Amados, quando você ministrar o evangelho poderoso, as escamas vão cair dos olhos. As escamas vão cair, e as pessoas que há tanto questionavam a fé, a Bíblia, as pessoas vão olhar e vão dizer, este é de verdade o Cristo. Mas amados, eu quero dizer algo para você, não fique perdendo tempo com informações. Aleluia. A verdade é um espírito. Pio tem dito aqui na igreja, a Bíblia é espírito. A verdade é um espírito, é espiritual. O evangelho é a verdade. O evangelho também é o espírito. O evangelho é espiritual, não é informação. Aleluia. O evangelho é o poder de Deus. Amados, o evangelho vivo, temos que parar de informar apenas. O quarto ponto, o evangelho vivo. Temos que parar de informar apenas, precisamos ministrá-lo como de fato é. A fim de que, quando nós lemos esse texto, Atos capítulo 17, versículo 6, aleluia, eu quero ouvir isso um dia sobre a minha vida, sobre a fazenda Rio Grande, e eu creio que você vai querer ouvir sobre vocês. Atos 17, 6 diz lá, contudo não os achando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Quem são esses que estão causando transtorno, alvoroço? Aqueles que pregam o evangelho poderoso. Aqueles que pregam o evangelho de poder. É esses que alvoroçam. Eu não sei se você vai receber o que eu vou falar, mas eu espero que você receba. Está preparado? Já recebe pela fé, aleluia. Você nasceu para causar revoluções. Aleluia! Causar revoluções. Queridos, você não pode
você não deve, você não pode passar desapercebido aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você habita, aonde você estuda, na faculdade, na escola que você está. Você é uma pessoa que não pode passar desapercebido. Mas por que não pode? Porque você vai levar uma palavra que vai trazer transtorno, vai levar uma palavra que vai mexer com as pessoas, vai levar uma palavra que vai mexer com as estruturas. Você vai causar raiva, você vai causar irritação, você vai causar principalmente alegria, choro, quebrantamento, libertação. Como poderemos deixar de falar do que temos ouvido e visto? Como deixaremos? Você vai chegar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e você vai começar a testemunhar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amados, o Evangelho não é filosofia, não é ideologia, ele é uma verdade, aleluia. Quando falamos de algo que aconteceu com Jesus, ou com outros cristãos, ou falamos de um conceito novo que descobrimos, isso é trazer um evangelho informacional, gerará pouca transformação. Mas quando falamos de algo que aconteceu na minha vida, através da notícia do evangelho, agora a boa notícia é sobre o que aconteceu e está acontecendo na minha vida. E agora, quero ensinar você a evangelizar, amém? Quantos querem aprender a evangelizar, ganhar almas para Jesus? Amém? Quantos? Quero dizer algo para você. Quando você for trabalhar, quando você for para a escola, faculdade, teu trabalho, meu irmão, não se preocupe em ficar decorando a Bíblia, decorando, isso e aquilo, eu não sei, a ITM, estou fazendo a ITM, nem sei direito. Meu irmão, sabe o que você faz? Faz o seguinte, dica, amanhã cedo, ao chegar no trabalho, em vez de você ficar falando, você sabia que a Bíblia diz, você sabia que isso é... Deixa eu dar uma dica para você, não estou falando para não pregar a palavra, não pregar a Bíblia, estou dizendo o seguinte, faça o seguinte, vai dar certo. Chega amanhã e chega assim, Fernando, meu colega de trabalho, Fernando, tudo bem, Fernando? Bom dia, como é que foi o final de semana? Tudo bem? A bênção, graças a Deus. Fernando, sabe o que aconteceu comigo ontem? Fernando, eu fui num culto ontem. Fernando, você não faz ideia do que aconteceu. Fernando, eu estava na igreja, Fernando. O pastor lá fez um apelo, veio um monte de gente para frente. As pessoas vieram chorando na igreja, Fernando. E o Fernando, e aí oraram, outros foram curados, oraram e outros e tal, e de repente eu comecei a chorar pela presença de Deus, e eu recebi uma palavra tremenda, maravilhosa, isso tudo aconteceu lá no culto. Queridos, você começa a falar para as pessoas do que você está vivendo. Você começa a contar as notícias que você está vivendo e não do que você ouviu falar. Eu não sei pregar, eu não sei as 4 leis espirituais, eu não sei não sei o que, meu irmão. Fale do que Deus fez na sua vida. Lembra o texto lá do cara que era cego e foi curado? É isso, o que é isso? E isso. Olha, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Se é de Deus não é, se não é, não é, não sei o que é, eu só sei de uma coisa, a minha vida foi transformada, eu sou alegre, eu sou feliz, e é isso que importa. Aleluia. O exemplo que eu vou dar hoje não funciona muito bem por causa do clima, né? Mas imagine uma pessoa perto de você, cansada, com sede, correu, está lá, fadigada. E você chega perto dessa pessoa, um copo bem grandão assim, transparente, cheio de água gelada. E a água começa aquele copo suar pelo lado de fora. Sabe aquele copo gelado, suando pelo lado de fora? E a pessoa morrendo de sede, você pega aquele copo e aí você dá mais uma olhadinha para ela assim. E ela vai olhar para você. Ei, não tem um pouquinho dessa água para mim? Pouquinho? Eu tenho uma jarra que nunca acaba. Eu posso dar qualquer água que você quer. As pessoas vão pedir a água que você está bebendo.
As pessoas não vão beber aquilo que você acha que tem. Não, as pessoas vão beber aquilo que você está bebendo. As pessoas vão querer o que você vive. E eu quero dizer algo para você. O que você vive quebra qualquer informação, qualquer ideologia, qualquer questionamento filosófico, qualquer questionamento teológico. Eu quero dizer algo para você. Eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo. Eu tenho Jesus na minha vida. Meu casamento foi restaurado. A minha família foi restaurada. E quando eu tenho problema, eu busco Ele, Ele me ouve. E eu posso estar passando por problema e eu continuo em paz. As pessoas vão querer o que você tem. Amados, isso é evangelho com poder. A palavra de Deus diz assim, Atos 1, versículo 8: E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas o quê? Até o limite de Curitiba. Até? Opa, então quer dizer que você recebeu poder, amém? Poder para quê? Poder para quê? Diga a pessoa que está do seu lado. Poder para testemunhar e não informar. Queridos, o poder do Espírito Santo na sua vida é para você testemunhar. Enquanto você estiver testemunhando, o poder de Deus vai estar fluindo. E as cadeias vão quebrar, vai haver cura, vai haver libertação. E se prepare, no meio da conversa o Espírito Santo vai descer lá e vai tomar a pessoa. Você não vai precisar nem terminar de falar, terminar de explicar. Por isso que no Novo Testamento muitas vezes o Espírito Santo interrompia a pregação dos pastores, dos apóstolos. Por quê? Por que ele interrompia? Porque o que transformava não era a informação, era o Espírito de Deus, o Espírito que estava no Evangelho. Paulo, e aí Pedro recebe o Espírito Santo, ele se coloca em pé, e numa mensagem 5.000 se converte. Por quê? Porque Paulo trouxe uma grande explicação? Não, porque o Espírito Santo de Deus concordava com a mensagem de Pedro, concordava com o testemunho de Pedro. Esse Jesus que vocês mataram, eu vi ressuscitado, nós o vimos vivo, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Sabe qual que era uma das maiores causas de perseguição dos judeus com o povo de Deus? Com a primeira igreja? Sabe qual que era a maior causa? Porque eles testemunhavam que Jesus ressuscitou. Amados, a grande crise naquela época, a grande perseguição naquela época, era declarar que Jesus está vivo. Eu quero perguntar, quantos aqui já experimentaram o Jesus vivo? Queridos, isso que você acabou de fazer agora é o suficiente para você causar uma revolução. A sua empresa pode ter 2.000 funcionários. Todos eles devem saber que você existe naquela empresa. Todos devem conhecer a teu respeito. Deus disse para Abraão: Abraão, eu engrandecerei o seu nome, Abraão. Amados, queridos irmãos, irmãs que estão aqui, você que está na internet nos vendo, amados, quando você começa a testemunhar, você vai sair do anonimato. Tá certo que muitos vão querer odiar você, muitos vão perseguir você, mas não tem problema. Isso já é o poder de Deus agindo. Isso já é o poder de Deus funcionando. Quando o inferno começa a se levantar com raiva de você, amados, isso é sinal de que estamos fazendo algo certo. De que estamos fazendo algo certo. Não tenha medo porque as coisas estão dando errada. Não tenha medo porque o inimigo está se levantando com raiva. Amados, você enquanto está pregando, enquanto está ministrando o Evangelho, você vai mexer com o inferno, você vai mexer com as obras das trevas, você vai mexer com os demônios, você vai mover os céus vão se mexer. Aleluia, aleluia. E aí eu quero encerrar com um ponto muito especial: o Evangelho versus injustiça.
Preste atenção nisso, eu quero encerrar com esse ponto. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O Evangelho tem poder para restaurar e transformar tudo que foi destruído e corrompido através do pecado. Queridos, quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou na sociedade, quando o pecado entrou nas famílias, quando o pecado entrou no meio de produção, quando o pecado entrou no mundo, ele começou a deixar um rastro de injustiça. Então, toda consequência, toda colheita do pecado chama-se injustiça. Por exemplo, uma obra de injustiça que o pecado deixou na humanidade: enfermidades, doenças. A obra da injustiça: os demônios têm acesso às pessoas e começam a influenciar as pessoas, e começam a destruir as pessoas, e começam a destruir os casamentos. Casamento destruído por causa do pecado, por causa do egoísmo, por causa de olhar somente para si. Quando o casamento é destruído por causa do pecado, esse divórcio é obra de injustiça. Todo divórcio é injustiça. Toda enfermidade é injustiça. Todo filho nas drogas é injustiça. Todo roubo, mentira, corrupção, isso é injustiça. E o que causou tudo isso? O pecado. Mas você já está cansado de ouvir, não é cansado não, porque é tremendo, mas você tem ouvido bastante sobre isso nesse púlpito aqui. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora que o pecado foi tirado, o que entra no lugar do pecado? A justiça. E quando a justiça entra, o que significa isso? Que agora nós vamos desfazer as obras do diabo. E o que significa desfazer as obras do diabo? Desfazer toda injustiça. Aonde quer que você olhar e encontrar injustiça, você, através do Evangelho, tem poder para corrigir. Logo, eu e você somos ministros da justiça. Nós somos oficiais de justiça. Então, quando você ora por um enfermo ser curado, você está corrigindo uma injustiça. Quando você restaura um casamento, você está corrigindo uma injustiça. E como que se faz isso? Como você faz isso? Através da ministração do Evangelho de poder. Amados, quando eu e você ministramos o Evangelho, o texto diz: no Evangelho a justiça de Deus é revelada. A justiça não é informada, a justiça é revelada. Quando você diz, você ministra cura em alguém, amados, você está revelando a justiça. Você está trazendo revelação da justiça. O que é a justiça nesse caso? A cura. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, lá em Gênesis: o mundo era sem forma e vazio, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu poderia traduzir esse texto da seguinte forma: e disse Deus: haja luz, e a luz foi revelada. Isso significa que quando você revela, você traz à existência. Algo revelado é algo descortinado, é algo que estava oculto, vem à luz. Queridos, a cura daquela pessoa enferma está oculta. E quando você tira o manto, a cura é revelada. E eu e você temos poder para chegar para as pessoas. A cura está lá de baixo, e aqui em cima a pessoa está aceitando a enfermidade.
E você agora, como ministro da justiça, você olha a pessoa enferma e você diz: essa enfermidade não pode estar aí, isso é obra da injustiça. E o que eu faço através do poder do Evangelho? Está aí a cura, está aí a cura, está aí a cura, está aí o milagre, está aí. E como se faz isso? A Bíblia diz: de fé em fé. O que significa isso? É um processo. É um processo que a gente imprime, que a gente desenvolve. Amados, nós trazemos a revelação da justiça de Deus. Por isso o Evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para salvar e manifestar a justiça. Agora, concluindo, você entende por quê? Você entende por quê o diabo quer que você se envergonhe? Porque quando você está envergonhado do Evangelho, a injustiça permanecerá. O poder não se manifestará. Mas então Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Amados, eu quero concluir dizendo para a igreja: queridos, o Evangelho está na sua vida. Você é discípulo de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Qual o Evangelho? Evangelho poderoso, o Evangelho de poder. Então, o tema da minha mensagem: o verdadeiro Evangelho. Qual é o verdadeiro Evangelho? O Evangelho poderoso, o Evangelho de poder. Pregue o Evangelho poderoso, e vidas e mais vidas vão se converter e vão aceitar Jesus.